ver numa página lá da Wikipedia. Ó, boa noite para quem está chegando aí. A gente já está no auge da aula já, entendeu? E eu não gravei porque eu xinguei todo mundo aqui. Então, você não precisava ouvir isso daí. Bem-vindo no meu canal. Mas eu estava falando o seguinte, eu fui tentar copiar, que nem a gente faz, sabe quando o professor pede para a gente fazer trabalho? Aí a gente vai lá na Wikipédia, né? Entra na página, seleciona lá, dá um Ctrl+C, Ctrl+V para dentro do Word, não é assim que a gente faz? É. O tranqueira que fez a Wikipédia agora, ele mudou, porque ele está usando ele usa programação. Na realidade, o que ele faz é o seguinte, ele escreveu a página dele em HTML, só que ele está usando funções do próprio, atributos do HTML para escrever as fórmulas. Tá? Ou seja, o HTML que ele me devolve, então, o meu browser interpreta bonitinho, mas o meu Ctrl+C não. Entendeu? Daí eu falei, caramba, como que eu vou ter que copiar esse cara aqui agora? Eu gostei tanto, né, da exposição do cara que eu queria copiar e colocar meu nome. Né? Daí eu copiei lá, falei, caramba, eu vou ter que fazer uma página em HTML para mim aqui em casa para guardar o que o cara fez lá. Né? Bom, por que eu estou falando isso? Porque a gente pode usar frameworks para programar sistemas embarcados. Tem um monte. Tá? Mais ainda, você fala assim, mas o Arduino, ele não é um framework. Não, o Arduino não. Não tem. Você programa numa linguagem de programa, Ladder, sei lá o que usa lá, para programar. Legal. Mas a gente que está fazendo sistemas de informação, vocês acham que é importante, por exemplo, a gente aprender o Ladder? Tá? E se você for trabalhar com... Cara, eu nem chamo, né, o Raspberry de sistema embarcado. Mas o negócio está ficando tão barato, sabe? Está ficando tão barato, tem uma segurança tão grande. Tá? Daí eu pergunto para você, bom, se você for trabalhar numa empresa que faz sistemas embarcados e que ela se utiliza do Raspberry para fazer sistema embarcado, tá? Em vez de usar o MikroTik, em vez de usar o 8550 da vida, tá? Ela usa o Raspberry Pi. E aí, cara? De que adiantou se aprender Ladder? Aí você vai perceber que não adianta nada. Porque qualquer uma linguagem de programação que a gente use para aprender, talvez, quando você for programar, trabalhar com isso, se você for trabalhar com isso, obviamente, você vai ter que aprender a linguagem de programação que os caras estão usando lá. Tá? Por exemplo, se você for trabalhar na Hewlett-Packard, eles usam GPIB para fazer programação. Tá? Pô, GPIB, cara. GPIB, General Purpose Hewlett-Packard Protocol. Interface Bus, que eles chamam. Você já viu isso daí na vida? Não. Por quê? Só quem viu foram pessoas que trabalhavam exclusivamente com equipamentos de medidas desenvolvidas pelo HP. Ô, louco! HP, aquela HP de micro, de impressora, aquela HP de microimpressora, eles desenvolvem ainda, instrumento de medida para telecomunicações, por exemplo. Então, você tem analisador de protocolos, tá? Você tem medidor de taxa de erros, tá? Você tem analisador de espectro, você tem osciloscópios, tudo isso HP. E para conectar um equipamento no outro, para formar uma rede, tá? A gente usa um
protocolo de comunicação que eles desenvolveram lá, para eles. Chama GPIB. Legal. Daí, olha só, daí se eu venho dar aula para vocês aqui de, sei lá, instrumentação remota, tá? Automatização, daí a gente vai falar de GPIB. Vou ensinar vocês GPIB. Você vai sair daqui da faculdade sabendo GPIB. Vai adiantar alguma coisa para você se você for trabalhar na Anritz? Não. Vai adiantar alguma coisa se você for trabalhar na Intel? Não. E aí? Daí, alguns de vocês podem até pensar, porra, César, então o que você está falando é que não adianta nada fazer faculdade. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o tipo de linguagem que você usa para fazer programação não interessa muito. O que interessa é a teoria por trás disso. Tá? O que interessa é você entender os conceitos que estão sendo passados por trás dos bloquinhos, por exemplo, que você está fazendo do mobile. Mas melhor que você utilizar um framework para fazer isso, é você falar assim, pô, cara, mobile. Cara, se eu fizer num servidor uma página HTML, não é mais, eu vou usar PHP, porque vai ter coisa que eu vou fazer aqui que eu não quero que o usuário faça lá, que o browser faça. Então eu vou usar o processador aqui no meu servidor para desenvolver alguma coisa para o cara e vou usar um banco de dados Postgre aqui, eu vou usar, seja, MariaDB, vou usar o MySQL aqui, porque é um banquinho simples. Então eu vou usar o PHP e MySQL, tá? E no meu HTML eu faço um HTML responsivo, tá? Tudo que eu fizer aqui no meu servidor eu vou devolver para o cara em HTML mesmo. Tá? As consultas que ele fizer lá eu consulto aqui no meu banco de dados. Pronto, eu fiz um sistema para Android. Não fiz? Pô, o cara só precisa ter um browser no Android dele para acessar minha página. Tá? Ah, não! Não, mas isso é uma programação porca. O certo mesmo é eu interpretar ou compilar um programa para Android ou para iOS. É uma opção que você tem, tá? Mas ele só vai... E no BlackBerry? Ele vai funcionar no BlackBerry? Qual é o sistema operacional que o meu BlackBerry usa? Tá? E você vai ter que compilar para iOS e para Android. Você está entendendo? Então, é mais importante para a gente, talvez, tá? Que a gente aprenda a teoria por trás. Por exemplo, eu estava dando aula de computação gráfica, tá? Computação gráfica. O que computação gráfica faz? Cara, tudo. Hoje, engenharia civil usa computação gráfica. Tá? Bom, você já sempre usou, aliás, surgiu por causa do CAD. Ah, CAD, tá aí, uma coisa. Todo mundo usa o CAD da Autodesk, né? Por quê? Porque a Autodesk é mais famosa. Daí você vem fazer a faculdade, você vai fazer desenho técnico, alguém vai ensinar você a mexer na Autodesk. Por quê? Porque a faculdade tem licença, né? Eu tenho licença aqui também. Tá? A gente faz tudo trabalho no Autodesk. Daí você vai trabalhar na Embratel, você vai usar o Mountain Top. Hã? O que é isso? Mountain Top. É um CAD da Mountain Top. Você conhece? Não. Mas lá eles usam isso. Pô, cara, mas eu fiz faculdade e aprendi Autodesk. Sinto muito, Fio. Ela funciona com Polyline, ela faz tudo, faz até 3D, faz a mesma coisa que o Autodesk faz. Só que é um outro sistema, é um outro software. Entendeu? Então, desenho técnico. Você está fazendo desenho técnico ou está aprendendo a usar o framework? Software. Né? Computação gráfica, cara, é só cálculo, não é? Vocês já fizeram, vocês sabem, é cálculo vetorial. Tá? Fazer translação. Bom, eu não sei se vocês fizeram. Alguém aqui fez já? É porque é aquele negócio que eu sempre pergunto, né?
Algum de vocês aí já fez computação gráfica na faculdade? Com a gente? Não? 1, 2, 3. Quem fez, põe oi. Não, ninguém fez. Então, eu assumo que ninguém fez ainda. Computação gráfica é a maior frustração que você vai ter na faculdade. Por quê? Porque você vai fazer computação gráfica e você vai chegar lá e vai achar que a gente vai mexer no Unity ou no Adobe Premiere, né? Ou After Effects, tá? E não é. Não é por quê? Porque você não vai mexer nesses negócios. Você vai ter que aprender como que a GPU vai fazer o cálculo vetorial para que você faça a translação de de uma polyline, já vou começar já, ou de um surface, né, de uma superfície 3D de um ponto a outro na tela do computador. É, polyline. É, então, você viu em AutoCAD. Uma coisa ajuda a outra, né? É isso aí, Henrique. Polyline é uma linha simples, né? Então, polyline não é uma linha simples. Polyline são várias linhas simples conectadas por vértices. Mas se você fechar a polyline, você transforma isso daí numa superfície fechada, num polígono fechado, tá? E esse polígono, se ele tiver coordenadas, né, nos vértices, vamos imaginar que você desenhou um quadrado por polyline. Então, você falou da coordenada XYZ, para a coordenada x1, y1, z1, para a coordenada x2, y2, z2, coordenada x. Você faz isso até no Canvas, no HTML. Você usa lá o HTML, você abre uma div, dentro da div você coloca o Canvas, e dentro do Canvas você vai usar uma API em HTML, no caso em Java, né? Você vai usar JavaScript, né? Para fazer isso, você vai referenciar o JavaScript ou o Canvas, tá? E através do Java você vai fazer isso, você vai desenhar uma polyline. Coordenadas, A, B, C, D, beleza. Cara, você desenhou a polyline. Isso em 2D, não é? Mas esse 2D pode se transformar em 3D. E é isso que a gente vê em computação gráfica, 3D, bonito, maravilhoso. Só que para você pegar esse quadradinho que você desenhou num canto qualquer da tela e fazer esse quadradinho andar daquele localzinho da tela para outro lugar, até em sistema embarcado, se você quiser fazer isso, ou seja, você orientar um braço mecânico para sair de uma determinada posição e ir para outra posição, tá? Você vai ter que dar um comando, não é assim? O software é a mesma coisa, você vai ter que dar um comando. Só que no software que a gente está vendo, de Polyline, do AutoCAD, Autodesk, a gente está vendo comando para movimentar de um lugar da tela no outro lugar da tela. Agora, troca a tela, tá? Troca a tela do seu computador por um braço mecânico. O comando é o mesmo, não é? Você vai ter que mexer o motorzinho, tá? Motorzinhos, para que ele faça um movimento para você. Só que esse cálculo, no caso da computação gráfica, ele é feito lá na GPU, né? Porque hoje em dia, né? Computador sem GPU, né? Não é computador, né? A gente tem que estar lá um graphics processor, né? Um processador gráfico, tem que ter uma placa de vídeo para fazer essas contas, porque os cálculos são complexos. E se você transforma esse quadradinho num polígono que tenha superfície, você tem que decidir antes qual é o tipo de software que você vai usar, porque tem software que transforma isso daí numa superfície, numa casca, tá? Sem profundidade, mas ele é 3D ainda. Agora, tem software, dependendo do jeito que você faz, que você transforma isso daí numa casca com grossura. E isso faz total diferença na quantidade de cálculos que você vai fazer para transladar matricialmente todos os pontos que contém aquela polyline para outra. Quando você vai fazer um SVG, tá? Que é um desenho 2D utilizando polylines, no Autodesk, ou no Adobe, ou sei lá, que software que você vai utilizar, tá?
Se você tiver esses conhecimentos, você vai entender como que o software faz aquilo. E pode ser o Unity, pode ser o Blender, pode ser o Maya, pode ser o AutoCAD, pode ser o PowerPoint, que está usando elementos gráficos, pode ser uma animação para o VNC, o After Effects, sabe, OBS Studio, sei lá. Por quê? Porque você vai entender o que o computador está fazendo. Então, as coisas não são simples, né? Elas não são simples, elas são complexas. Só que nessa complexidade a gente volta àquela discussão inicial. Você, como você conhece muitas coisas, você aprendeu muito conhecimento, você desenvolveu muito conhecimento, trocou muita ideia, fez muita conta, conversou com muitos professores de visões diferentes, você adquiriu uma base de conhecimento que é muito maior do que o usuário. Você concorda comigo? É. Então, você começa a se achar Deus, porque você sabe. Eu sou fodão, eu sou sabão, eu sabo tudo. Né? E daí você não escuta o cara, e você desenvolve o seu sistema igual a SAP. Não sei se vocês conhecem, né? O ERP mais famoso do mundo. Né? ERP Enterprise Resource Planning Software, SAP R3, tá? Criado na Alemanha. Cara, toda empresa tem o SAP. É um sistema. Tem um monte de outros sistemas de planejamento de recursos ou planejamento empresariais rodando por aí, inclusive um que eventualmente você possa até tentar fazer para alguém, para uma empresa, um pequenininho ali para resolver o problema, tá? Mas se a empresa tiver dinheiro, ela não vai comprar o seu, ela vai comprar o SAP, porque ficou tão famoso quanto a Autodesk, né? Você falou em ERP no mundo, tem a SAP e a TOTUS. Infor. Que TOTUS, cara? TOTUS é empresinha merreca nacional. Você tem que pensar na Infor, você tem que pensar. É que nem falar Gartner Group, entendeu? Você não vai falar Ibope, você fala assim, não, Gartner Group. Não é assim? Então, TOTUS, cara, é uma empresa muito legal, muito grande, faz um RP legal. Conheci os caras antes de ser TOTUS ainda, quando era Microsiga. Cara, eu já dei consultoria com um cara que era programador da Microsiga, você tem ideia. Bom, que foi adquirida pela TOTUS, mas era outro cara. Tem um monte de sistemas aí envolvidos, mas tudo bem. O fato é o seguinte, você pensa no máximo, você pensa no mais famoso, né? Então, você que conhece tudo, cara, você acha que sabe tudo, inclusive o que o cliente quer. E você vai ser igual o SAP. Você vai fazer um software imexível. Imexível. Por quê? Eu sou alemão, cara. Eu domino o mundo. O meu produto é o melhor de todos e eu faço do jeito que eu acho que o cara tem que ser. O SAP é tão complexo que quando você vai fazer a implantação do SAP, você vai gastar. Primeiro que você vai ter que comprar um monte de treinamento deles, né? Porque para mexer no SAP não é tão intuitivo quanto é quando você compra um Photoshop da vida ou um GIMP, que é de graça, tá? Você entra lá, é tudo Windows-like, não é assim que eles chamam? É tudo intuitivo, né? Word e o Excel é a mesma coisa. Você comprar o Word Perfect é a mesma coisa. Usar o OpenOffice é uma bosta. Se usar um software desenvolvido por uma interface C Sharp usando o Visual Studio, ele vai usar as APIs de fabricação de janela do Windows. Está tudo prontinho lá, né? O Windows já fez para você lá, o Visual Studio, não sei das coisas, já pega lá os API, as funções. Eu quero desenhar a janela. Ele fala assim, qual função você quer usar? Tem janela A, B, C, tipo A, B, C. Você coloca lá, desenhar janela, né, por software, né? Você está programando. Desenhar janela tipo 1. Pronto, aparece lá a janela com os iconezinhos, bonitinho. A SAP não, a SAP já é um pouquinho mais complexo. O cara que vai mexer no SAP, ele vai entrar em contato com uma visão alemã de um software. Tá? E essa visão alemã é muito fechada.
os caras não deixam você modificar o banco de dados deles. Eles não deixam você ter acesso ao banco de dados dele. Tá? Mas a SAP usa Oracle também. Usa, né? Mas assim, você não tem a senha de root do banco de dados. Nunca vai ter. Tá? Mas tem coisa que eu consigo fazer. Você consegue, mas você não consegue implantar. Porque só se os caras autorizarem. E eles só vão autorizar se você não mexer com a essência do software deles. Daí você começa a fazer um monte de paliativo, né? Você importa do banco de dados do Oracle, faz um arquivinho em TXT, separado por vírgula, e daí você vai tratar isso daí no seu sistema. E o cara não ouve os usuários para saber se o produto deles tem a qualidade. Eles fazem os módulos e tal. Às vezes eles modificam alguma coisa, mas você vai gastar em treinamento, porque você vai ter que treinar gente para mexer no SAP, para conseguir entender todas as transações ali. E mais, tem coisa que ele não abre mão, porque ele é alemão. Ou seja, não é ele que vai se adaptar ao sistema produtivo da tua empresa. O cara é tão fodão que é a tua empresa que, ao comprar o software desenvolvido por eles, vai ter que se adaptar ao software. Então, você vai ter que mudar seu sistema administrativo, tá? Que você já tenha 20 anos, 10 anos, porque você vai implantar o SAP e então você vai usar o que eles chamam de modelo de excelência. Eles são os excelentes, né? E, se você quiser uma modificação qualquer no sistema deles, você pode até pagar. Daí você paga bem caro, os caras conseguem fazer algumas adaptações, desde que eles julgam que aquela adaptação que você está querendo, porque a sua empresa trabalha daquele jeito, tá legal. E eu não sei se isso condiz com o nosso estilo de trabalho, né? Então, eu acho importante para a gente prestar atenção nesses detalhezinhos enquanto profissionais da área, tá? Para a gente abrir os nossos olhos para estar, primeiro, mais abertos, né, a opiniões, principalmente do cliente. Segundo, não ficar mudando as coisas achando que o que a gente está fazendo é melhor para o cliente, porque pode não ser. O que aconteceu, a origem disso tudo, desse bate-papo todo, foi o fato da nossa empresa, que fornece o nosso sistema que a gente usa para fazer as aulas remotas, né, as aulas online remotas, tá? Resolveu mudar um negocinho ali porque ele quis dar mais segurança para o usuário, né? Ele pensou melhor, ele chegou à conclusão de que o usuário ia ficar mais seguro se ele fizesse esse tipo de alteração. E essa alteração causa transtorno para todos os usuários, né? Por quê? Causa transtorno para nossa instituição, causa transtorno para mim, enquanto instrutor, e causa transtorno para vocês, enquanto usuários, né, do sistema também. Porque toda vez que você entra, tá, eu tenho que ir lá e autorizar, porque eu não convidei vocês para essa reunião especificamente, né? Mas eles acham que seria melhor eu convidar vocês, todas as aulas que eu for dar, eu lanço um convite com a lista de vocês, né? Para que o padrão que ele definiu, porque entra com o padrão desligado, né? Mas tem jeito, César, se você entrar lá e, e sair, salvar com aquele padrão, não sei o que lá, pode ser que funcione. Não, não funciona, porque toda vez que eu paro de dar aula, tá? Continua autorizando vocês a entrarem com e-mail institucional, e toda vez que eu entro na reunião, ela vai para o padrão, e o padrão é desligado. Então, se eu não venho na sala de aula,
você fica esperando a minha boa vontade de entrar na reunião para aprovar a entrada de vocês. Tá? E por que eu falei isso mesmo? Porque eu fiquei revoltado, é isso? Ah, moçada, eu não sei. Mas é assim, ó, se a gente tivesse numa aula presencial, tá, com certeza a gente ia estar discutindo nesse nível, mas na aula presencial talvez a discussão fosse melhor. Porque hoje aqui não foi uma discussão, foi um monólogo, né? Um monólogo. E, cara, monólogo, para discutir assuntos assim, não é muito legal. E eu não sei como fazer um, uma troca de, de opiniões com vocês. Né? Não sei. Por quê? Porque que nem o Henrique ainda fala, tá? O Alexandro brinca, fala, tá? Alguém responde, mas tem gente que não responde. E eu não sei se não responde porque está achando que o que eu estou falando é uma puta babaquice e que vocês estão perdendo tempo da vida de vocês escutando um velho coroca falar essas coisas, tá? Porque na aula presencial eu olharia para a cara de vocês e, cara, o corpo não engana. Né? Se eu não estou agradando, com certeza eu olho para a cara de vocês e eu vou saber que eu não estou agradando. Eu posso fazer de conta que eu não estou percebendo. Né? Aliás, a gente os professores, nós somos atores excelentíssimos por natureza. A gente percebe quando vocês não estão gostando, né? Mas a gente, coração peludo, a gente fica lá e faz de conta que não é comigo, né? Por uma série de coisas, né? Por caráter, por característica pessoal de cada um, por didática, por controle, por aquilo que eu falei no começo, né, que a gente nunca tem no curso de exatas, que é psicologia, saber conversar, saber entender, saber ver, ter a empatia, não ficar entrando em polêmicas desnecessárias no momento, mas que não por não entrar na polêmica, não significa que a polêmica não seja, às vezes, necessária, tá? E daí a gente vai longe, né? E aqui a gente não pode ir muito longe, porque a gente perde tempo, e daí a pessoa que, por exemplo, eventualmente não é os meus puxa-saco aí, né, que gosta de mim, são as pessoas que não gostam, os meus haters, né, os meus haters olham para mim, tá? Quando estão olhando, né? Ou então tá comendo, tá assistindo Netflix e tá cagando e andando porque eu tô falando. Mas o que eu quero dizer é assim, o cara é bravo, ele não quer escutar um ponto de vista diferente e ele não se sente, por exemplo, com a abertura, né, para colocar o comentário dele aí no chat, simplesmente para me colocar no lugar que eu devo me colocar. Não sei se vocês entenderam. Tá? Enquanto eu procuro aqui a nossa aula de. Vocês não querem comentar alguma coisa sobre o que eu falei? Tipo assim, pode até ser assim. Eu perguntei se faz sentido, para 4 pessoas até fez sentido. Agora, assim, eu gostaria de saber dos outros. Tá? Vocês acham que um bate-papo assim na aula de sistemas embarcados acrescenta alguma coisa para a vida de vocês? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. E podem ser sinceros, tá? Eu não vou dar nota baixa para vocês, não. Talvez. Não, tô brincando. Eu não sou professor filha da vaca, assim. Não. Pode falar aí, se vocês acham que. Tá vendo? Então, né? Comentários de quem conhece é uma boa para quem está começando na área. Mas quem conhece o quê, Alexandre? Você acha que eu conheço o quê? De sistemas embarcados? Essa que é a pergunta. Ó, eu vou falar por mim. Eu acho que é bom e eu acho que é ruim.
É bom bater um papo, mas eu acho que muito atrapalha, entendeu? Acho que é bom porque quando é específico, tal, explica, tipo, por exemplo, o Arduino tem um XPT Mega, piriri, nesse XPT Mega a gente consegue jogar tal linguagem de programação, fazer até X coisa, aí é interessante, eu acho. Minha opinião, tá? Aham. Não, não, Pessoal. não, mas eu acho interessante. Ah, e outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é assim, ó. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro dia de aula eu falei que vocês vão responder uma avaliação do curso, a minha avaliação. Vocês vão me avaliar, tá? Então vocês podem ficar tranquilos. E não é aquela avaliação da instituição, não. Entendeu? Aquela eles usam para balizar lá os, né? Então, comentários focados na matéria. É. Então, o problema é que eu não sei, né? Por exemplo, que nem esse comentário que eu faço sobre programação não é focado na matéria, né? Não sei, é uma pergunta. Eu não, ou eu saí muito do tema da matéria. O que vocês acham? Eu estou procurando aqui, tá? Eu estou falando com vocês, mas é que assim, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Diferentemente das mulheres maravilhosas que conseguem fazer, faz comida, olha o filho, cuida do marido, tá falando no WhatsApp e ainda responde para a mãe as coisas. Eu não, daí eu fico assim. Ninguém ia falar. Põe, Henricão, só você mesmo, Henrique. E o Alexandro? Professor, acho que só. Nossa senhora, meio ponto para quem falar alguma coisa aí agora. Eu. Não, você não vai. Professor, tá meio calor Ah, hoje. hã? Tá meio calor, né? Então não, deu uma esfriada, né? Então, tá vendo? É um comentário, meio ponto. Obrigado, professor. Mano. Não, mas é assim, eu acho que. Não, Ah, eu curto esse bate-papo. Eu acho que fica mais leve assim a aula, principalmente na pandemia, que eu não tenho interesse quase nenhum para em qualquer aula que tem de semana. A sua aula é uma aula que eu tenho mais interesse porque é mais leve. então, né? Daí eu fico pensando, né? Aula mais leve. É a que eu consigo prestar atenção, velho, porque o resto me enche o saco. Eu fico, sei lá, chega um momento que eu não consigo mais entender nada, entendeu? Entendi. Satura. É, é o que eu falo, né? Na aula presencial, a gente percebe essas coisas. Então, tipo assim, quando você está dando aula, tô abrindo meu coração de professor para vocês. Quando você está dando aula e você percebe que metade da turma está voando, está conversando, tá, não sei o que lá, não está prestando atenção, então a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza para fazer a aula ficar um pouquinho mais interessante. Né? Tem professor que não tem técnica nenhuma, tudo bem, o cara. Né? Mas os professores que gostam de, de estudar, de aprender, de interagir, eles têm algumas técnicas. Eu não estou conseguindo achar o negócio aqui, cara. Deixa eu, pela sistemas, tá aqui, achei já. Então, a gente dá um tempo, levanta. Sabe aquelas técnicas de mandar o cara levantar, dar duas voltinhas? A gente canta meu pintinho amarelinho, né? Cabe aqui, né? Daí, beleza. Né? O Leandro está dizendo, às vezes não é nem a quantidade de conteúdo, é a forma que o professor ensina. Então, de repente, um bate-papo, cara, assim, descontraído, ensina muito mais, tá? do que socar matéria. Assim, minha opinião, tá? Então, mas é assim, beleza. Eu vou. É que assim, eu penso assim, ó, não é a quantidade, é o conteúdo. Por Ah, exemplo, às vezes você pode passar pouca coisa, mas se o cara ensinou, é melhor do que você passar
Por exemplo, COBIT inteiro pra gente, não, a gente não aprendeu nada. Porque eu tive COBIT e eu não aprendi porra nenhuma. Ela pergunta pra mim o que é COBIT, pra mim eu não sei, é uma palavra. Que eu não sei, de verdade. Nossa, aí é complicado, né? Bom, mas a gente não está nesse nível ainda, né? Acho. Pelo menos eu espero que a pouca coisa que eu esteja passando para vocês, que não seja uma coisa muito complexa, né? E que a gente consiga, pelo menos, fazer a ligação das coisas que a gente está aprendendo aqui com os sistemas embarcados. Tá? E porque eu tento muito explicar o porquê das coisas, né? Por que que a gente está aprendendo isso daqui? Porque se você sabe o porquê, às vezes motiva, né? Que nem o Juan falou, né? Pô, ele tá de saco cheio, né? Mas então não adianta ficar passando um monte de fórmula, tá? Né? Um monte de linha de programação aqui para vocês. Não sei, vamos fazer um negócio mais legal. Tá? Bom, beleza, então, moçada. Ó, aí o que que acontece? Na aula passada, a gente estava falando dos capacitores, né? E eu falei que os capacitores, eles tinham um tempo de carga, tá? E que, de uma certa maneira, eles barravam a corrente contínua. Tá? Por quê? Porque uma corrente contínua, ela só vai acontecer no capacitor enquanto ele está carregando. Tá? Depois que ele carregou, que iguala o potencial, então não tem mais corrente nesse ramo do circuito. Tá? Então, por causa disso, ele pode trabalhar como se fosse um filtro. Filtro do quê? Ele filtra, ele não deixa passar por ele corrente contínua. Tá? Só que eu comentei também que existe um outro tipo de corrente, que é a corrente alternada, né? E o capacitor para corrente alternada, ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? O que acontece com a corrente alternada? Bom, primeiro vamos definir aonde que a gente consegue encontrar corrente alternada. Corrente alternada a gente encontra na tomada da nossa casa. Porque o sistema de distribuição de energia elétrica do Brasil, na realidade no mundo inteiro, tá? Por conta das características e das facilidades que a gente tem para fazer essa distribuição, ela é feita em corrente alternada. Corrente alternada, no caso da nossa casa, se for 110 volts, é aquela que a gente tem o que a gente chama de fase e neutro. A fase é exatamente onde se concentra o movimento dessa corrente alternada, ou seja, onde efetivamente tem a corrente. E o neutro é o que a gente chama de retorno da corrente. Por quê? Porque para corrente contínua ou alternada, para fechar o circuito, né, tem que ter o circuito para ter corrente elétrica, tem que ter um circuito fechado. Se não tiver um circuito fechado, não tem corrente elétrica. Tá? Beleza, então na tomada da nossa casa, a gente tem uma corrente alternada. E o que a corrente alternada faz? A corrente alternada é uma corrente que praticamente, tá, ela vai num sentido e depois ela volta no outro sentido. Como isso acontece, envolve um conhecimento um pouco mais profundo de eletromagnetismo. Mas eu quero acreditar que vocês, em física, vocês já devem ter aprendido pelo menos o básico do que é uma corrente alternada, quando vocês viram carga de capacitor e, eventualmente, porque eu acho que isso daqui vocês já viram, eventualmente transformadores, né? Porque o transformador, o princípio básico de funcionamento de um transformador é você transformar a corrente alternada, que é o aumento e diminuição num sentido e o aumento e diminuição de cargas no outro sentido, em uma entidade que a gente observa na natureza, que a gente chama de campo magnético. Né? Ou seja, a gente tem um campo elétrico que gera corrente,
tá? Que no caso, se o campo elétrico for um campo contínuo, tá? Um campo único, de uma carga positiva de um lado e negativa do outro, mais positiva de um lado e menos positiva do outro, vai gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico vai fazer com que surja dentro do condutor uma corrente elétrica. Beleza? Tá. Só que é o seguinte, gente. O simples fato de haver movimentação de carga por um condutor, o próprio fato da existência dessa movimentação de carga já gera no entorno dessa carga um outro tipo de campo, tá? Que a gente chama de campo magnético. Ou seja, uma corrente elétrica por um condutor, ele gera um campo magnético nesse condutor. Se esse corrente elétrica for uma corrente elétrica contínua, tá? Que sai de um polo de uma bateria, por exemplo, e vai para o outro, tá? Esse campo elétrico gerado é um campo elétrico contínuo, tá? Um campo elétrico contínuo, ele praticamente não causa muita anormalidade no meio dele, porque ele é contínuo, todo mundo sabe que tem, tá tudo bonitinho. Agora, uma corrente alternada, que é uma corrente que vai para um lado e depois ela muda de sentido e vem para o outro, e para que aconteça isso daí, ela muda as intensidades. Então, o que acontece com a corrente alternada? Ela faz o seguinte, ela começa bem baixinha, depois ela vai aumentando, ela chega num pico máximo, depois ela vai diminuindo de novo, tá? E depois ela muda de sentido, porque ela tem que voltar para ser alternada. Daí ela aumenta até o máximo dela. Depois ela vem diminuindo até chegar em zero de novo, depois ela muda de sentido e vai para o outro. Isso é uma corrente alternada. Bom, tem uma matemática que descreve isso daí, né? Que se a gente for fazer isso daqui num círculo trigonométrico, tá? A gente pode exemplificar isso daí por uma função matemática que a gente chama de seno, né? Então, uma senoide tem esse comportamento. Ela começa em zero, tá? Daí, conforme ela for aumentando, ela chega num pico máximo nesse lado. Daí ela começa a diminuir, ela vem para o zero de novo, daí ela inverte de sentido, tá? E ela vai até o zero de novo. Então, isso a gente viu em matemática. A função matemática que descreve esse comportamento é uma senoide, tá? Daí você diz assim, então a corrente alternada é uma senoide? Não, ela não é uma senoide, né? Ela pode ser descrita da forma senoidal. Mas se eu tiver uma forma de onda que não é uma senoide, mas ela descreve mais ou menos esse comportamento, como isso aqui, tá? A gente pode chamar isso daqui de uma corrente alternada. Por quê? Porque isso daqui é a descrição desse movimento que eu fiz ao longo do tempo. Tá? E a gente sabe que quando ela cumpre uma volta aqui no círculo trigonométrico, se ela saiu do zero, deu uma volta, inverteu, foi para o negativo e deu outra volta, ela completa um ciclo. Tá? Então, o seno, se a gente for colocar matematicamente, é mais ou menos isso daqui que eu desenhei aqui. Um ciclo de um seno é isso daí. Tá? Então, ele vai de zero até 2π, né? Lembra? Aquele negócio de zero, depois π, 2π, 0, π, 2π. E por que isso daí? Tem a ver com radiano, aqueles negócios todos lá, o diâmetro o perímetro da circunferência. Mas para a gente não importa muito. O que importa é que a corrente faz isso. Ela aumenta de um lado e vai para o outro. Bom, a frequência com que acontece isso daqui, pode ser rápido, pode ser bem devagar, concorda? E se não tivesse movimento? Bom, se não tiver movimento, é uma corrente contínua, concorda? Porque não tem movimento, ela só tem uma amplitude, né? Que no caso aqui é o R. Tá?
Mas não tem sentido para a gente uma corrente alternada que ela se movimenta com frequência zero. Não tem sentido para a gente. Ela tem que se movimentar. Para ela ser alternada, ela tem que se movimentar, porque ela tem que alternar o sentido dela. Esse é o sentido. Se fosse corrente contínua, frequência zero, é uma corrente que só vai num sentido, ela não alterna. Agora, por que o capacitor como que é o comportamento do capacitor se eu tiver uma corrente dessa? Olha, se eu tiver uma corrente dessa, eu vou fazer o seguinte. O símbolo que a gente usa para corrente alternada é uma bolinha, diferentemente da bateria, que a gente põe um G no meio de gerador. Tá? Então, se eu ligar um capacitor num circuito com um gerador, o que vai acontecer? Ora, o capacitor vai se carregar desse lado, tá? Então, ele vai chegar até o pico máximo de tensão. A hora que diminuir no zero, obviamente aqui também vai diminuir no zero. Mas vai acontecer de se recarregar ou carregar de novo no sentido contrário. O que significa isso? Que ora esse capacitor vai ter carguinhas positivas aqui, que vai aumentando ao longo do tempo. E quando ele carregar, se ele tem positivo lá, ele tem menos cargas positivas do lado de cá, não é assim? Que a gente viu? Só que a hora que a corrente começa a diminuir, as carguinhas positivas do capacitor aqui começam a diminuir também. Tá? E as cargas negativas aqui, que não são negativas, na realidade são menos positivas que essas, tá? Começa a aumentar. Só que aumentar no positivo também. Não sei se eu estou sendo claro ou se eu estou só confundindo a cabeça de vocês. O fato é que a corrente alternada vai causar ciclos de carga e descarga no capacitor e vai praticamente... Deixa eu desenhar como contínuo para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Vamos chamar isso daqui de negativo. Tá? De negativo. E vou pintar de azul. Pintar a forma, né, de azul. Né? Lembra, a gente falou que azul era positivo e vermelho negativo. Então vamos alternar aqui para não confundir as outras aulas. Tá? O que acontece assim, ó, vamos imaginar que ela comece do zero. Tá? Vou fazer o círculo trigonométrico aqui. Com esse raio. Enfim, isso aqui. Então, se ela começar no zero, significa que o capacitor não tem carga nenhuma, porque está zero. Bom, quando a corrente vai aumentando, tá, ela vai aumentando a amplitude dela, vai ter um determinado momento que ela vai ter amplitude máxima, que é exatamente esse momento aqui. Que são 90 graus, né? Pi radiano, sei lá, pi sobre 2 radianos. Vai acontecer que aqui, ó, eu vou ter cargas positivas, tá? E aqui embaixo do capacitor, vamos imaginar que se eu tenho carga positiva do outro lado, eu vou ter carga negativa desse lado, na mesma quantidade aqui. A partir do momento que vai diminuindo, vai passando o tempo e vai diminuindo a tensão, essas cargas positivas vão diminuir aqui. Tá? Bom, se as cargas positivas, vou pensar só nas negativas, na positiva aqui. Se ela vai diminuir aqui, então significa que eu estou chegando no zero desse lado, nessa corrente que está vindo para carregar aqui. Ou seja, ela aumentou e diminuiu. A partir do momento que inverte o ciclo, o que é inverter? Inverter significa que a corrente ela vai mudar o sentido dela. É a mesma coisa que dizer que o que era positivo vai virar negativo, que é o que acontece na senoide aqui. Então é a mesma coisa que dizer que ao invés agora de carregar com cargas positivas, eu vou carregar isso daqui com cargas negativas, até que chegue ao máximo de cargas negativas. Ou seja, essa alternância de carga positiva e negativa, cara, tá, vai ficar constantemente acontecendo no capacitor,
tá? À medida que eu faço isso. Cara, pensa comigo. Vamos esquecer o gerador. Tá? Se no capacitor eu tenho alguma coisa que vai se carregando positivamente até chegar no máximo, tá? E depois ele vai alternando, vai diminuindo isso daqui e vai carregar negativamente até chegar ao máximo. Você concorda comigo que o capacitor não está isolando nada? Ele mesmo está se carregando e se descarregando ao longo do tempo? E concorda comigo que se isso acontece, é a mesma coisa que disser que ele não serve para filtro, nesse caso aqui para mim, desse jeito que eu estou analisando? Porque se eu tiver uma corrente contínua, ele iria se transformar num filtro. A hora que ele se carregasse, ele ia parar e não ia mais passar nada por ele. Mas na hora que eu estou colocando um gerador aqui nele, como ele vai alternando junto com o gerador, é como se a corrente contínua, a corrente alternada, estivesse passando por ele, ora nesse sentido, e depois, ora, no sentido inverso, até chegar no máximo. Depois ela ia começar a diminuir, e ia começar a passar. Ou seja, a gente diz que o capacitor para corrente contínua, ele é como se fosse um filtro que barra a passagem de corrente contínua. Mas para corrente alternada, ele não barra. Ele deixa passar por ele, vamos imaginar assim, a corrente alternada. Só que acontece o seguinte, da mesma maneira que leva um tempo para carregar o capacitor na corrente contínua, vai levar um tempo também para a corrente alternada passar por ele, que é diferente do tempo do gerador. Então, aconteceria o que a gente chama de um atraso ou adiantamento da tensão e a corrente em cima do capacitor. Então, no circuito eletrônico, os capacitores, eles funcionam como se fosse um barrador de corrente contínua, mas eles deixam passar a corrente alternada. Isso vai servir para a gente no seguinte sentido. Vamos imaginar que eu tenha, na saída de um circuito integrado lá, do meu controlador, eu tenho uma corrente contínua. Lembra dos 5 volts que a gente usa? Tanto em circuitos digitais e tal. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma corrente contínua. Legal. Essa corrente contínua, tá, que eu desenhei de preto, vou desenhar de amarelo, para ficar mais interessante de analisar. E vamos imaginar que nessa corrente contínua eu tenho um ruído. O que é um ruído? O ruído nada mais é do que um comportamento inadequado para aquela corrente contínua. Vamos imaginar que eu tenha um ruído. Uma interferência qualquer que esteja acontecendo, e essa interferência é uma interferência de tensão. Tá? Se eu tiver um ruído, junto com a corrente alternada, o que eu vou ter é uma soma, tá, de tensões ponto a ponto desse ruído, mas o ruído também pode ser negativo, né? Então, vou ter uma soma negativa aqui. Ou seja, quando eu olhar isso daqui do ponto de vista elétrico, o que eu vou ver aqui nada mais é do que a soma das duas coisas. E a soma das duas coisas vai me refletir, eu vou somar as duas coisas numa cor verde. Eita, nós. Cor verde, tá? É uma cor verde. Ou seja, o que eu vou ter é uma soma tanto da tensão. E detalhe, essa tensão de ruído, ela pode acontecer aqui embaixo também, né? Como eu tenho a tensão aqui em corrente contínua e uma tensão que eu vou até chamar de corrente alternada aqui, eu vou ter a soma das duas aqui em cima. Tá? Essa soma é a soma ponto a ponto mesmo, a da vermelhinha com... Tá? Só que esse tipo de sinal verde, que é a soma das duas, ele não é um sinal bem aceitável para circuitos digitais.
tá? Porque circuito digital, ele é feito por uma corrente contínua, uns 5 volts ou 0 volts. Tá? Uns 5 volts meio oscilando, assim, meio capenga, cara, ele não é bem visto numa corrente, não é bem visto, vamos dizer assim, num circuito digital. Qualquer circuito digital, seja ele embarcado ou não, ele não é muito bem aceito. Então, para que isso seja cancelado, tá? Se eu pegar num circuito digital, igual esse daqui, tá? E aqui eu tenho associado a ele uma uma corrente poluída ou ruidosa, tá? Vou pegar esses dois casos aqui para levar para lá. Só essa forma de onda aqui para a gente ver. Aqui, ó, nesse ramo, nesse circuito aqui, eu tenho uma forma de onda desse jeito, tá? Se eu colocar o capacitor aqui, esse capacitor pro nível amarelinho, que é um nível contínuo, a hora que o capacitor carregar, vai ficar com nível contínuo aqui, né? Mas a corrente alternada vai acontecer no capacitor do mesmo jeito. Então, a hora ele vai carregar de um lado, a hora ele vai carregar do outro. É a mesma coisa que eu disser que para a corrente contínua é como se ele fosse um curto-circuito. Para a corrente alternada, que é essa que fica alternando, é como se ele fosse um curto-circuito. Então, o que vai acontecer com a minha forma de onda, tá? Da corrente alternada? A hora que ela começar a carregar aqui no capacitor e depois descarregar, não sei o que lá, como ela está ligada no terra, é a mesma coisa que eu dissesse o seguinte, ó, a corrente contínua vai ficar aqui carregado no capacitor, mas a corrente alternada é como se fosse jogado para o terra. Ou seja, eu vou usar esse capacitor aqui, ao invés de ser um barrador, um filtro que barre corrente contínua, eu vou usar ele como um curto-circuito para corrente alternada, mandando tudo que tem de corrente alternada aqui para o terra. Tá, tudo bem, eu posso não ter entendido muito bem isso daí, mas o que significa para a minha vida prática isso daí? Significa que se eu tiver num circuito embarcado que está dentro de uma empresa qualquer, onde a gente tem muita variação, muito ruído acontecendo, não ruído de som, né? Mas ruído magnético acontecendo no ambiente. Se eu colocar um capacitorzinho aqui, eu consigo, de uma certa maneira, eliminar esse ruído magnético que está acontecendo, tá? Porque o ruído magnético nos ambientes, a exemplo do que acontece com a corrente elétrica, ele vai induzir uma corrente alternada no sistema. Eu preciso mandar isso daí para o chão, para a terra, para o lixo, porque eu não quero usar isso daí. Ou seja, uma maneira de você diminuir a quantidade de ruído nas perninhas do seu CI, lá nos terminais do seu CI, que você programou, por exemplo, para ficar com 5 volts estável, se tiver um gerador, um elemento de solda, sabe aquela solda de alta tensão que você coloca lá na Volkswagen, por exemplo, uma empresa automobilista, tem aquela solda ponto que eles falam, que é aquela solda que aquilo solda só com uma tensão elétrica. Quem solda não é a tensão elétrica colocada ali, vai gerar um curto-circuito. Esse curto-circuito vai esquentar pra caramba o material e vai soltar picotes. Na onde o negócio pega, dá um picote de alta tensão. Isso que solda o carro. Solda ponto funciona assim. Só que ali é um ambiente eletromagnético muito alto, porque tem uma tensão alta. Tensão alta vai produzir no fio uma onda eletromagnética, uma onda magnética, um campo magnético alto. Por quê? Porque. E o campo magnético, pior, não vai ser contínuo.
vai acontecer só na hora que a solda pega no veículo. Isso me provoca uma onda eletromagnética que vai ser sentida pelos terminais do meu circuito microprocessador lá digital. Então, num ambiente onde eu tenho muitas máquinas trabalhando com ondas eletromagnéticas grandes, por exemplo, numa empresa de montagem, de montadora, uma montadora automobilística, vai causar muita onda eletromagnética. Isso, meu, vai acontecer pra caramba. Então, se eu colocasse capacitor, eu tenho que calcular certinho o capacitor, tá? Não é qualquer capacitor, não. Tem que calcular certinho para esse capacitor em todas as perninhas aqui. Ó. Se transformar como filtro. Filtro não, ele é um curto-circuito para as ondas elétricas, para as correntes elétricas causadas pela influência das ondas eletromagnéticas da solda. Então a gente viu um conceito interessante, né, de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, que é o composto de uma onda elétrica e uma onda magnética, ela se propaga no ar. São as ondas eletromagnéticas que fazem a gente receber sinal de Wi-Fi, que fazem a gente receber sinal de televisão na casa da gente. O seu telefone celular só funciona por causa das ondas eletromagnéticas que carregam aqueles bits e bytes. Tá? O sistema Wi-Fi é isso. Uma rede Wi-Fi é uma rede composta por ondas eletromagnéticas que carregam os seus protocolos, os zeros e uns, né, dentro dessa onda eletromagnética. E ela induz esses zeros e uns numa antena, e a antena capta isso daí. Então, e veja bem, as ondas eletromagnéticas acontecem e estão no entorno da gente em várias frequências diferentes. Portanto, se eu pegar uma antena, que nada mais é do que um pedaço de fio, de cobre, tá? Essa antena, nela vão ser induzidas várias ondas eletromagnéticas. A de televisão, a de rádio e a de Wi-Fi. E como que eu faço para filtrar e deixar só entrar as ondas eletromagnéticas Wi-Fi no meu celular, mandando todas as outras para o terra, ou todas as outras para o lixo? Usando filtros que a gente chama de filtros capacitivos. Então, os capacitores, para corrente contínua, ele funciona como se fosse um circuito aberto, que ele, uma vez que ele carregou, está funcionando. Mas para ondas eletromagnéticas, o cálculo desse capacitor em farads, que é a unidade de capacitância, a unidade, tá? E dos resistores que eu vou colocar no entorno dele aqui, vão me fazer filtros. E esses filtros serão usados para aterrar, né, para jogar para o terra aqui, as ondas eletromagnéticas que eu não quero. No caso aqui é ruído, mas num telefone celular pode ser qualquer uma outra onda eletromagnética que não seja a onda eletromagnética que eu quero usar para o meu circuito. Tá? Então, o capacitor nada mais é do que filtro. Tá? E depende da frequência, claro, né? Tá? Então, aqui eu estou dizendo, só descrevi mais ou menos o que é o capacitor, né, o uso dele. Tá? E, por exemplo, ele funciona como filtro até no seguinte sentido. Imagina que eu tenho um liquidificador em casa, que é o caso que o cara colocou aqui, o cara que gerou. Um liquidificador nada mais é do que um motor funcionando na tomada de casa. Só que assim, quando esse motor está girando, ele está produzindo uma onda eletromagnética nele também. Então, se eu tiver meu celular do lado do liquidificador, você pode ter certeza que o seu celular vai estar captando também na antena dele o ruído gerado pelo liquidificador. E mais, esse ruído gerado pelo liquidificador é diferente da onda eletromagnética que está chegando, ou da eletricidade que está chegando para ligar ele. Então, esse ruído, além de ser
irradiado pelo ar no entorno do liquidificador, uma parte desse ruído vai voltar para a eletricidade da tua casa, a ponto de fazer com que a tua televisão, por exemplo, se for aquelas televisões velhas, né, de tubo de raios catódicos lá, antiga, da sua avó, a televisão da sua avó, ela vai perceber esse ruído e ela vai reproduzir isso na tela dela. Numa TV digital, isso não acontece porque tem muitos mais filtros na TV digital do que tinha na TV analógica antiga. Então, para evitar que esse ruído volte para a rede e interfira na televisão da sua avó, a gente coloca capacitores no próprio liquidificador para fazer esse filtro. Ou seja, ele filtra o ruído que ele próprio gera. Então, vai para o neutro, vai para o terra, vai para uma referência que não é a rede elétrica, através do neutro, né? Mas tudo bem, entenda como joga fora esse ruído para não causar transtorno lá para tua avó quando ela está assistindo a novela lá, né? Isso, em todo o circuito embarcado, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essas coisas vão acontecer na empresa. Essas coisas vão... Você não sabe onde o cara vai levar aquela bonequinha sua. Vai que o cara leve aquela boneca onde tem o seu sistema embarcado, com o software que você programou lá para fazer a boneca fazer o que você quer que ela faça. Vai que ele leve atrás de um ponto, de um robô que faça picos de solda lá. Você concorda que a sua boneca não vai funcionar direito? Ou não é que é certeza, mas a sua boneca pode não funcionar direito. E não é problema do software que você colocou, e nem problema do seu circuito embarcado que você produziu, projetou bonitinho, construiu conforme as normas técnicas que os engenheiros pediram para você fazer, ou você bolou ali, pegou as coisas, ficou bonitinho. Mas o ambiente que você vai colocar esse sistema embarcado, ele não é um ambiente propício. Então, você tem que fazer... Caiu um negócio aqui. Você tem que fazer filtros. Esses filtros pode ser a simples colocação de um capacitor na saída da porta lógica que vai fazer ele ligar o motorzinho lá de corrente contínua para fazer o motor lá, o robô, ou qualquer coisa, fazer um movimento qualquer que você pré-programou. Então, o capacitor é importante para a gente também. Pelo menos entender por que a gente pode usar isso daí para filtrar as coisas. Tá? E daí, na aula que vem, que já estamos chegando no final dessa aula, na aula que vem a gente vai falar... Bom, a gente já aprendeu o que é corrente contínua, e agora a gente tem uma ideia do que seja corrente alternada, e sabe que graficamente ela pode ser representada por uma função matemática. A função mais pura que a gente tem para determinar uma corrente alternada é o seno, tá? E o tempo que ela leva para fazer uma volta aqui, na nossa rede aqui doméstica, no Brasil, é 60 Hz, ou seja, ela repete 60 vezes em 1 segundo. Tá? Essa é a frequência da corrente alternada que a gente tem. Legal? Mas assim, se a gente sabe que a corrente é alternada e a gente usa corrente contínua, tá? Imagina um sistema onde eu não tenha baterias e eu preciso usar essa corrente alternada. Por exemplo, o meu sistema embarcado, ele não tem bateria, ele é ligado na tomada. Daí a gente usa aquele recurso que a gente chama de fonte de alimentação. E para a fonte de alimentação, a gente vai precisar aprender um pouquinho do que é um diodo. Tá? Tem vários tipos de diodos. Tem diodos até que emitem luz. O LED, por exemplo, é um diodo que emite luz. O diodo faz parte de um conjunto de elementos eletrônicos que a gente chama de semicondutores. Não só os diodos, mas os transistores também, que nada mais são do que dois diodos colocados juntos, construídos juntos, tá?
Mas hoje em dia a gente nem usa esses transistores bipolares nos nossos circuitos integrados, tá? A gente usa um outro tipo, um outro conjunto, uma outra família de eletrônicos, né, de componentes eletrônicos, no caso que a gente chama de FET, ou transistor por efeito de campo. Os transistores que a gente usa dentro dos componentes eletrônicos, dos nossos processadores, tá? Eles são transistores por efeito de campo separados por um óxido, tá? Uma camada ali que vai separar a parte elétrica da parte... Por isso que a gente chama de MOSFET. Tá? Mas a gente vai ver isso daí na aula que vem. E daí, cara, vendo diodo, vendo transistor, vendo MOSFET, a gente vai começar a entender como que a gente vai fazer a interação de um circuito, que o objetivo é esse, né? Como interagir. Pegar um circuito embarcado e fazer esse circuito interagir com os circuitos elétricos que a gente tem por aí, motor, sensores, né, que medem temperatura, ou contatores que vão fechar em função de um comando que eu vou dar, ou uma válvula, lembra que eu falei lá da válvula, do motorzinho, de uma válvula que vai fechar ou abrir água gelada dentro do sistema de ar-condicionado. Tá? E depois, isso tudo a gente vai ver de uma maneira bem lúdica, bem fácil, porque o nosso objetivo maior, né, de uma certa maneira, é simplesmente entender como que os circuitos embarcados funcionam, para que a gente possa programá-los da maneira correta. Beleza, pessoal? Então, eu vou interromper a gravação, mas, obviamente, como sempre, né, eu ainda vou ficar aqui na minha salinha de aula aqui, por mais uns 5 minutinhos, para ver as reclamações de vocês, para quem quiser reclamar, ou quem quiser ainda comentar a respeito da aula, a respeito das coisas que a gente conversou antes da aula, né? E da importância que eu vejo nessas coisas para o desenvolvimento profissional de vocês. Tá? Não faz parte da nossa